Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Pois é, estamos há tanto tempo sem aula, né? Isso, distante, mas agora nós vamos voltar a ter nossas aulas, só que de forma remota, né? Cada um na sua casa. Não vamos nos encontrar fisicamente, mas vamos estar em contato através dessas aulas remotas, tá certo? Então, toda semana vocês terão acesso aos conteúdos e atividades através desses vídeos que a gente vai mandar para vocês. Então, nosso primeiro assunto que nós vamos começar trabalhando em história de forma remota é sobre o feudalismo, o conceito e as origens do feudalismo. Então, o que é o feudalismo? É um sistema socioeconômico, político e social que surgiu na Europa entre os séculos 5 e 15, num período conhecido como Idade Média. Então, é um sistema econômico, político e social. O que significa isso? É a forma como a economia, a política e a sociedade está organizada. Então, no feudalismo, o sistema de organização social e político era caracterizado por uma economia de consumo, com trocas naturais, com sociedade estática, poder político descentralizado. E aí, a gente pode se perguntar, por que essa palavra feudalismo? De onde vem essa palavra? Essa palavra feudalismo, ela é originária da palavra feudo, que significa direito à propriedade de terra e bens nessas terras. Então, naquela época, as grandes propriedades de terra, elas eram chamadas de feudos. Daí, eles começaram a chamar esse momento da história de feudalismo, né? E aí, o feudo, como vocês veem aí na imagem, a gente tem uma grande propriedade de terra, onde é dividida em vários setores, onde você tem o castelo do senhor feudal, a reserva florestal, o moinho, a aldeia, entre outras partes que compõem esse feudo. Aí a origem do feudalismo, a que está relacionada? A origem desse sistema, ele está relacionado basicamente à decadência do Império Romano, onde o sistema escravista entrou em decadência, a invasão dos povos bárbaros do norte, naquela região da Europa, a invasão dos povos árabes e também ataque de vikings. Então, com todo esse conjunto de fatores, levou a uma insegurança, a uma série de conflitos nessa região da Europa, principalmente nas áreas urbanas, né, nas cidades que existiam naquela região. Então, todo esse conjunto de fatores levou a um processo chamado de ruralização. O que essa ruralização? Foi a saída das pessoas das cidades, né, na época, e foram morar nas áreas rurais. Então, em decorrência dessas invasões, dos problemas políticos, econômicos que a gente já falou, os senhores romanos eles deixaram as regiões urbanas e passaram a habitar as suas propriedades rurais. Daí que nasceu os feudos medievais, ou seja, as grandes propriedades rurais passaram a ser chamadas de feudos medievais. Nesse sistema feudal, o rei concedia terras a grandes senhores. Esses senhores, eles davam a terra a outros senhores menos poderosos, que eram chamados de cavaleiros, que em troca lutavam ao seu favor. Então, quem concedia as terras era chamado de sucerano e quem recebia as terras era chamado de vassalo. Então, os romanos mais humildes, eles foram para as terras desses grandes senhores em busca de emprego, de moradia e de segurança também, né, já que nas cidades haviam muitos conflitos. E com isso, os proprietários rurais, eles acabaram ampliando as suas autoridades locais e estabelecendo, assim, uma economia totalmente agrícola e voltada para o consumo próprio, né? Então, o sistema de trabalho que existia na época era chamado de colonato.
Como era esse sistema de trabalho? Era um sistema onde o trabalhador ele poderia usufruir das terras dos grandes senhores, só que eles seriam obrigados a ceder uma parte do que produziam aos proprietários de terra. Ou seja, eles usavam as terras, mas tinham que pagar impostos pelo uso dessas terras. E aí os trabalhadores rurais tornaram-se servos dos grandes senhores, né? Então eram os senhores feudais e os servos. Então esses servos, eles pagavam impostos aos senhores feudais. Dentre os vários impostos, a gente tem aqui alguns dos mais importantes, que é no caso a corvéia, a talha e a banalidade. A corvéia, o que significava essa corvéia? Era o trabalho gratuito nas terras senhoriais, ou seja, o servo, para utilizar aquela terra, ele teria que prestar um trabalho gratuito nas terras do senhor para poder pagar o direito dele utilizar aquela terra. A talha era o pagamento de 50% da produção das terras servis ao proprietário do feudo, ou seja, do que ele produzia, ele precisava dar 50%, ou seja, a metade para os senhores proprietários daquele feudo. E a banalidade era o tributo cobrado pela utilização das instalações do feudo. Então, lembrando, para eles utilizarem essas terras, eles precisavam pagar aos senhores feudais, que eram os donos desses feudos. Outra coisa que é importante a gente entender sobre esse sistema econômico é que nessa época do feudalismo não havia a questão do comércio em si. Havia a troca de mercadoria ou pagamento de algo através de mercadoria ou de prestação de serviço. Certo, minha gente? Então, aí é um pouco sobre o conceito e as origens do feudalismo, né? E eu vou deixar uma atividade onde vocês poderão responder sobre esse assunto trabalhado, tá bom? Aí vocês respondem a atividade com base nesse conteúdo e nessa videoaula, tá certo? Tchau, meus queridos. Fiquem com Deus.